Calixto produz vídeo curiosos e espirituais, desvendando o lado oculto do além da imaginação. Hoje eu quero estar mostrando aí para vocês como surgiu a congregação cristã no Brasil, ou congregação cristã no Paraguai, Argentina, onde quer que seja, ela leva o nome de congregação cristã no país que ela está. Ela se originou em Chicago, nos Estados Unidos. O nome do personagem que fez com que a congregação existisse chama Luiz Franciscon. Ele é considerado o precursor da congregação cristã no Brasil. Tá? Esse Luiz, ele trouxe a congregação cristã no Brasil e ela ainda não chamava congregação cristã. Segundo o relato do próprio punho de Luiz Franciscon, que era ancião da primeira igreja presbiteriana de Chicago, aderiu ao batismo aí por imersão, né? Em oposição ao batismo da expansão, aquele batismo que era jogado, expandido a água. Então ele começou aí a fazer esse tipo de batismo, submetendo o seu referido batismo a ele ministrado pelo irmão Primult, eu não sei falar inglês, tá? Então Franciscon, que eu acho que na nossa linguagem deve ser Francisco, em alguns aderentes deliberam sair do sistema denominacional, rompendo com a anterior filiação presbiteriana, dando assim origem a uma comunidade livre que mais tarde seria chamada de Assembleia Cristiana Italiana de Chicago. De origem italo-americana, chegou ao Brasil por intermédio do trabalho missionário de Luiz Francisco. Em 1910, a congregação chegou ao Brasil. Sua primeira igreja foi fundada no Paraná, em Santo Antônio da Platina, e mais tarde em São Paulo, no bairro do Brás. Mas em Votorantim, São Paulo, em 1918, havia uma congregação com apenas 2 famílias, que passou a se chamar Congregação Cristã. Isso, mais tarde, foi mesmo em 1922 que foi denominado Congregação Cristã, e que foi oficialmente adotado o nome de Congregação Cristã, e foi registrado em 30 de março de 1936 como Congregação Cristã no Brasil. Eles têm uma forma de dizer que as pessoas de outra igreja são estranha fé. O que é estranha fé? É bem verdade, como diz o pastor Cláudio Duarte, é bom que o católico case com católico, espírita com espírita, mas estranha fé tem até dentro da própria denominação. Se você avaliar bem dentro da congregação, dentro dali do pessoal ali, você vai encontrar pessoa com estranha fé, tá? Sem levar em conta que a fé deles é super estranha para a maioria. Então eles acham que as pessoas, por exemplo, uma moça de lá ou um moço não pode casar com pessoas de outras igrejas. E avaliando bem, eles têm uma certa razão. Eles chamam de estranha fé. Mas a própria denominação deles também é uma verdadeira estranha fé para os demais, tá? Veja bem, lá eles têm muitos costumes que outras igrejas não têm.
Então ali acaba sendo estranha fé por causa do ósculo, né? Ósculo santo e tanta outra. A forma deles cumprimentarem também é diferente, apesar que alguns cumprimentam com Padeu em vez de ser de paz de Deus, né? Quando se diz Deus, não está dizendo o nome de um Deus, porque Deus, existe muitos deuses, ou muitos deuses, tá? Existem muitos deuses. Ali também usa-se véu. Alguns chegam a dizer que quem não pertence à congregação cristã no Brasil ou em qualquer lugar, é infiel. A maioria nem sabe o que é fidelidade. A maioria dali não sabe porque eles não têm estudo. Eles só aprendem um pacote de coisas que todos vão aprender igual. Eles não estudam, então eles não sabem nem o que significam as palavras. Eles acham que o que as outras igrejas fazem são coisas demoníacas. Isso acaba sendo perigoso. Veja que Jesus expulsou o demônio em Mateus 12, e ali os fariseus, os religiosos, atribuíram, no versículo 22, os fariseus atribuíram a Benzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus disse que isso era uma blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Isto vale para outras denominações que se dizem dono da verdade, dono da cocada preta. A maioria das igrejas se acha dona da verdade, tá? E falam mal de outras igrejas. Temos que tomar cuidado, porque se você estiver atribuindo uma coisa, um milagre que Deus fez, que estiver atribuindo aos demônios, você está aí blasfemando contra o Espírito Santo. É exatamente o que Jesus disse em Mateus 12, tá? Versículo 22, você vai ver que a partir dali os fariseus estavam atribuindo os milagres de Jesus a demônios, a príncipe dos demônios. E Jesus citou que para pecar, se pecar contra o Pai ou o Filho há perdão, mas contra o Espírito Santo não. Neste caso, eles estavam pecando contra o Espírito Santo. Temos que tomar cuidado nisso aí, tá bom? Eles também acostumam dizer que a letra mata. Os irmãos da congregação dizem que a letra mata. Não é só eles que dizem também. Outras denominações acabam dizendo. Esta ideia é a mesma do Papa Pio XI. Pio IX, desculpa. O Pio IX, ele disse que ler a Bíblia seria uma peste. Então, existe uma lista secreta que só os dominantes têm acesso a eles. Usam essa lista para proferir profetadas. O que é isso? A congregação, as pessoas da elite da congregação, eles têm uma lista de profecias que eles usam durante o culto para dar profetadas para os irmãos entenderem que Deus está falando com eles através da palavra, tá? Exceto alguns irmãos leigos que vai lá, já acostumado a ouvir essas coisas, e acabam também dando as profetadas deles. Eles acostumam a dizer que a letra mata, e com isso os seus não estudam a Bíblia. As pessoas lá não estudam a Bíblia. Lá não tem escola bíblica, só tem apenas aqueles cultos de ensinamento deles, que nada mais é do que ensinar os seus a defender os seus costumes. Ensinar aquele tal pacote que eu acabei de dizer. As pessoas têm um pacote de falar mal das outras igrejas. Dizem que não precisa de estudo. Mas se você avaliar dentro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo manda ensinar
assim como Jesus disse: ide e ensinai. Eles negam o ministério de mestre e o ministério de pastor. Eles dizem que não existe professor, não existe mestre e também não existe pastor. E nós podemos ver em Efésios 4:11, que lá diz que Deus dá uns para mestres e outros para pastores. Nós vamos confirmar isso também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Tá? Os anciões da igreja, porque ancião para mim é pessoas velhas, não é pessoas habilitadas para ensinar, mas sim pessoas velhas. Não estou dizendo com isso que os anciãos não são pessoas experientes. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que ancião significa pessoas velhas. Mas os anciões ensinam que não precisa do Velho Testamento. Tudo o que eles precisam está no Novo. Pelo contrário, o Novo Testamento é quase que uma cópia do Velho Testamento. A maioria das coisas que está no Velho Testamento está no Novo. Então, o Velho Testamento é a base fundamental. Jesus e os apóstolos, eles liam o Velho Testamento. Em Atos 2, o que Pedro citou? Joel. Em Atos, Pedro citou Joel. Jesus, em Lucas 4:16, o livro que Jesus mais lia era o livro de Isaías, tá? Embora ele lia toda a Torá, certo? Pastor não pode ser assalariado. Eles dizem que pastor não pode ser assalariado. Vale lembrar que o obreiro é digno do seu salário. Tem ancião que recebe por baixo do pano. É igual o dízimo. Ele tem 5 ofertas diferentes. Então, eu concordo plenamente com a fórmula de que a congregação trabalha no sistema de não receber dízimo, tá? Não pegar dízimo. Mas não é por isso que eles não recebem. Eles recebem sim, tá? Eles amam pescar em aquário. É uma das coisas que eu já presenciei muito. O cara vai e se converte numa igreja, até então eles não vão pregar para o cara. A partir do momento que a pessoa se converte numa outra igreja, eles correm lá, tá? Não pode saber que alguém se converte em outra igreja, que eles já correm lá para arrastar os mesmos para a congregação, certo? Adultério. Eles afirmam que para adultério não tem perdão. Nem sabe eles o que é adultério. O que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, conforme eu disse. E isso eles praticam sem saber, no intuito de defender a sua própria religião. Meu querido, adultério é tudo aquilo que você faz que você quebra uma regra. Se você passar num sinal vermelho, você adulterou a regra de trânsito. Se você pegar um cheque de R$1.100, ou você adulterar para 11.100, você adulterou o cheque, certo? Então, adulterar não é somente o ato sexual. Tá? Então, eles vivem praticando aí a blasfêmia contra o Espírito Santo sem saber que está praticando a blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Eles ainda afirmam que falar mal da congregação ou visitar outra denominação é pecado de morte. Se alguém da igreja deles, adepto, visitar uma igreja qualquer
Para eles isso é pecado de morte. A pessoa é exterminada da igreja. E se falar mal da congregação também, é exterminado da igreja. Tá? São umas regras que é complicada. Eu quero fazer vídeo aqui falando de várias igrejas, quando surgiu, quero estar falando a respeito disso. Tá? Quando você convida eles para visitar a sua igreja, eles dizem assim: vou orar a Deus. Se Deus permitir, eu vou. Mas a maioria é mentiroso, ou se não todos, porque, na verdade, eles não oram, tá? Vamos dizer que cada 100, 1 ou 2 oram para ver se Deus permite que vai ou não. Então, eles mentem. E a Bíblia diz que o mentiroso é filho do... Bom, uma coisa importante que eles dizem: Deus seja louvado. Quando eles vão lá na frente para testemunhar, falar qualquer coisa. Isso é maravilhoso, é muito bonito isso aí, tá? Mas se for verdade, porque louvar a Deus é você elogiar a Deus. Muitos falam Deus seja louvado, mas não sabem nem o que significa isso. A saudação dele, conforme eu disse no começo, saudação. Eles saudam paz de Deus. Alguns dizem paz de Deus, tem alguns que dizem até padeu. Nessa saudação, eles não dizem qual Deus. É a mesma coisa quando se fala paz do Senhor também. O Senhor é dono, mas qual o Senhor? Dono de quê? Então, muitas vezes a pessoa não sabe o que está dizendo, tá? Eles têm lá ancião e cooperador. Conforme eu disse, ancião, para mim é velho. E cooperador são todos aqueles que cooperam, tá? Desde da faxineira que vai lá, as que arruma a cadeira, arruma o banco, passa paninho lá. Todos são cooperadores, tá? Eles têm um culto chamado culto de jovem. Normalmente esse culto de jovem é de manhã, eu acho que no domingo, acredito que sim. Nesse culto de jovem, se o cara tiver 50 anos e for solteiro, ele é jovem, pode participar. Se ele tiver 16 anos e for casado, ele não pode participar porque ele não é mais jovem. Tá? Porque para mim, esse culto deveria de ser chamado culto dos solteiros e não culto de jovem, certo? Eles têm lá também o culto de adulto. Para mim, adulto, pessoa para um médico, uma criança passou de 12, 13 anos, já pode tomar remédio como adulto, tomar um comprimido inteiro. Então, adulto não tem nada a ver com jovem, certo? Eles costumam chamar as outras pessoas de outras igrejas, ou mesmo da católico, de criatura. Vale lembrar que todos nós somos criatura de Deus. Todos nós somos criatividade de Deus, certo? Então, quando eles chamam a pessoa de criatura, estão querendo dizer que são superior a todas as pessoas. Superiores a todas as pessoas. Eles não são criatura, tá? Eles nasceram das entranhas de Deus. Eles não são criatura. Eles chamam as outras pessoas de aceitários ou aceitados. Certa vez um deles perguntou para mim se eu também era aceitado. Eu falei, graças a Deus que eu sou aceitado. Falei, e você é um rejeitado? São cada palavras que não tem sentido, tá? Eles falam que salvação só existe na congregação. Fora da congregação não tem salvação.
Então todas as pessoas que morreram antes de 1910 foram perdidas, inclusive os apóstolos, todos foram perdidos, porque nenhum deles participaram, foram da congregação cristã, certo? Nenhum deles foram da congregação cristã. Eles falam que a congregação cristã é o único caminho. Isso contradiz João capítulo 14, versículo 6, que Jesus diz que ele é o único caminho. Então Jesus é o único caminho, não a congregação. Tá? O batismo deles é repetido e confuso. Tá? Eles dizem em nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, você já falou Jesus uma vez, está falando Filho outra vez, está repetindo. Vale lembrar que batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um batismo trinitarismo e é um batismo em nome de ninguém, porque é título. Pai é título, Filho é título, certo? Então não é nome de ninguém, porque se for para batizar no nome do Pai, tem que dizer o nome. Digamos, Avé, Jeová, etc. Se for dizer o nome do Filho, tem que dizer Jesus, Yeshua, Yahushua, sei lá. Se for para dizer o nome do Espírito Santo, não tem nome, então não tem como dizer. Além disso, eles dizem que o batismo salva. O batismo não salva ninguém. Nem regenera. O batismo apenas é um passaporte. É um passaporte que é como um registro numa empresa. O batismo é essencial? Com certeza o batismo é essencial. É você dar um tapa na cara de Satanás. Quando você está batizando, você está fazendo uma profissão de fé. Mas o batismo não salva ninguém. A ceia deles é uma vez por ano. Não discordo. Mas a ceia, ela tem dia certo. A ceia deve ser no dia 14 de Nisan, conforme surgiu a ceia, que a ceia ela faz parte da Páscoa. E a Páscoa é no dia 14 de Nisan. Eles dizem que a oração só tem valor se for de joelho. Ainda usa Mateus 6 para chamar os outros de hipócrita. E nem percebe que o hipócrita são eles mesmos. Por quê? A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. A Bíblia diz que temos que orar em todos os lugares levantando a mão. A Bíblia diz que nós temos que meditar na lei do Senhor dia e noite. A Bíblia diz que nós temos que orar, né? Mas ela não deixa claro que nós temos que orar de joelho, simplesmente de joelho, tá? Nós temos, ajoelhar é uma boa coisa, sim, ajoelhar é uma boa coisa. Apanhar o rosto em terra é mais ainda, sinônimo de humilhação diante de Deus. E você não perde nada se humilhar diante de Deus. Mas você pode orar andando, trabalhando, cantando, dirigindo. Você pode orar de qualquer forma. E eles dizem que as pessoas se comprazem, ou seja, têm prazer, usando Mateus 6, em orar em pé, nas esquinas, a fim de ser visto para os homens. Ali Jesus diz, em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Por quê? Porque as pessoas estão orando a fim de ser visto pelo homem. Aí é uma hipocrisia. Você tem que orar a Deus, buscando, conversando, tendo intimidade, pedindo socorro, fazendo alguma coisa, mas não a fim de ser visto pelos homens. Aí é realmente uma hipocrisia, tá? Eles acreditam que batizar na água
tem que ser por imersão e no nome de Jesus Cristo. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme eu já citei acima, isso está errado. Porque nós temos que sim, acredito eu, que você tem que estar convicto de que Deus é o único superior, Pai Todo-Poderoso. E que o Espírito Santo de Deus tem que estar em nós, presente, mas que nós temos que fazer batismo, assim como orar pelos enfermos, expulsar demônio, assim como qualquer outra atividade, em nome de Jesus, porque é o nome que foi dado, pelo qual somos salvos. Jesus diz, tudo o que pedires em meu nome, receberás. Então, devemos usar o nome de Jesus? Sim. Mas usar o nome de Jesus, quer dizer, em nome dele vamos fazer isso ou aquilo. Tá? Os convidados recebem lá uma profecia que só o batismo lá é que está certo. Eu até concordaria se fosse realmente em nome de Jesus. Vale lembrar que eles batizam em piscina também. Além deles batizarem em nome de 3 títulos, mas em nome de Jesus, eles também batizam em piscina. Outra coisa que é super duvidosa. Nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar alguém batizando em tanque. Tá? O único caminho só existe na congregação. Não, o único caminho só existe em Jesus. João 14:6. Eles usam também a famosa gravata, que é uma idolatria. Tá? Gravata é uma idolatria que surgiu agora no século XIX para o século XX com os croatas. E quem confeccionou, quem fez a gravata no estilo de hoje, nada mais é do que um travesti, que era o cara que criou a gravata. Come coisas que não pode comer. A Bíblia ensina que a gente não pode comer comidas imundas. Eles comem comidas imundas. Eles não guardam o 4º mandamento da lei de Deus e quer ser melhor do que os outros. É o único caminho, a igreja deles. Vou deixar abaixo na descrição um link explicando o porquê é uma idolatria gravata, tá? Se desejar conhecer, é só clicar no link. O que eles têm de bom é não guardar o Natal. Eles não guardam o Natal. Não comemoram Natal. Eles estão certinho, porque Jesus não nasceu realmente em Natal. A internet está aí, você pode pesquisar. Você vai ter certeza de que Jesus não tem nada a ver com... O nascimento de Jesus não tem nada a ver com o Natal. E eles não comemoram isso, eles estão certos. Mas eles comemoram domingo, como se fosse o dia do Senhor. E é mentira, não é verdade, porque não tem nada que prova isso. Jesus ressuscitou no fim do sábado, Mateus 28. Houve um terremoto e Jesus ressuscitou na hora do terremoto. Nenhum outro escritor afirma que Jesus ressuscitou no domingo. Isso é uma grande mentira. Então eles comemoram domingo como o dia do Senhor. O que adianta não comemorar o Natal, mas comemorar o domingo? Certo? Eles valorizam o sol, tá? Aí, tipo Terra Globo, tudo isso é valorizar o sol como o comandante do planeta. Eles valorizam o sol. Ele fala mal. Você pode falar mal de qualquer crente, menos do ancião. Se isso acontecer, não tem perdão. Mesmo que seja verdade. O ancião, se ele estiver adulterando, fazendo qualquer coisa, se uma pessoa de lá falar mal do ancião, essa pessoa será punida, será extirpada da igreja.
Mesmo que isso seja verdade, você não pode falar. Tem um monte de besteira, não somente a congregação, mas muitas igrejas têm um monte de besteira. Então, meu querido, espero que se você assistiu até aqui, eu quero estar fazendo outros vídeos relatando as outras denominações, porque a maioria são cheias de querer ser. No fundo, não são o que pensam que é. Então, eu quero estar falando da maioria. Eu quero estar fazendo vídeo aí mostrando os inícios da igreja, como a congregação surgiu em 1910, tá? Ela foi tida como congregação, acho que em 1927, e foi fixada em 1936. São muito recentes, tá? E se você gostou, deixe o seu like, claro. Compartilhe. E também alguma coisa que você concordou ou não concordou, comente aí, tá bom? Gente, valeu, muito obrigado. Até breve.